Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Torigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as áreas da safra de trigo lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, é o Carlos Hugo Godinho, engenheiro agrônomo do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. O prazer é sempre meu em participar. Hugo, como é que estão as atividades de plantio do trigo por aí, esses trabalhos entrando na reta final do estado, né? Exatamente. A região norte conseguiu concluir os trabalhos, a região oeste está avançando bem e a região sul, que é um pouquinho mais atrasada, ela está plantando agora principalmente, mas na média a gente já tem 80% do trigo do estado plantado, uma área um pouquinho menor do que a do ano passado e com alguns probleminhas. E aí, Hugo, agora para a gente ir entrando nesses pontos, você destacou, né, uma área menor, como é que estão essas projeções de áreas para esse ano e o que levou a essa redução? Então, a gente está estimando uma área 21% menor do que a do ano passado. Vamos plantar 1,11 milhão de hectares quando a gente concluir. Esse número ele recuou bastante, principalmente por causa dos preços. Quando a gente tinha ali mais ou menos no final do ano, comecinho do ano, que é a época de planejamento dos produtores em relação à safra de trigo, nós tínhamos preços abaixo dos custos de produção, mesmo abaixo dos custos variáveis de produção, e isso acabou refletindo nessa queda diária. Porém, a gente até teve algum refresco no preço agora, em termos de remuneração do produtor, e com isso a gente tinha até uma expectativa de que pudesse ter alguma reversão. Isso não aconteceu, justamente porque também tinha muito pouca semente disponível no mercado. A nossa safra anterior ela foi uma safra bastante problemática em termos de chuva na colheita, e com isso a gente acabou tendo essa menor disponibilidade. E outro fator que contribuiu bastante para a redução de área é a questão de plantio de milho safrinha no oeste. No ano passado, a gente tinha tido um ganho expressivo na área de trigo, baseado nos preços, mas também nessa janela de plantio que tinha sido bem ruim para o milho, e com a volta à normalidade, com o milho podendo ser plantado no seu período ideal, o trigo acabou perdendo um pouco mais de área nessa região. E aí, Hugo, olhando para o desenvolvimento dessas áreas, como é que tem sido até este momento aí no Paraná? O maio foi marcado aqui no Paraná por uma seca intensa no norte e noroeste do estado, enquanto no sudoeste a gente teve um excesso de chuvas. Já no restante do Paraná ficou na média. Essa questão acabou prejudicando o plantio no primeiro momento do norte do estado. As áreas, elas, mesmo onde elas foram plantadas, elas tiveram alguma germinação desuniforme, onde já tinha germinado bem, a continuidade da seca acabou matando algumas plântulas, então a gente deve ter uma baixa da população de plantas de trigo por hectare. São alguns probleminhas que já devem ter algum reflexo na produtividade, mas ainda é muito cedo para a gente falar nisso. Às vezes uma região acaba compensando a outra no final das contas, e a gente tem uma projeção ainda de que se possa produzir aí 3,7 milhões de toneladas, que seria uma produção levemente superior à do ano passado, quando a gente teve problemas, apesar de uma área bem maior. E aí, Hugo, você já destacou alguma melhora nos preços? Como é que tem sido as condições de mercado para esse produtor e olhando a negociação dessa safra? Então, atualmente a gente teve uma reação nos preços internacionais, muito na questão de preocupação com a safra mundial, especialmente a safra russa, que hoje é o maior exportador, um grande produtor, e teve problemas com geadas, isso aumentou os preços internacionais. Outro fator que tem ajudado é a cotação do dólar, que já está hoje num patamar maior do que a gente estava observando nesse mesmo período no ano passado. Então, esses preços acabaram refletindo essas condições e estão hoje em torno de R$ 75, contra um custo que, se fosse a gente fazer, digamos, um índice, mostrar mais ou menos como que seria hoje, estaria em torno de R$ 68, R$ 69. Então, já é um custo pagável, digamos, pelos preços que poderiam ser recebidos hoje. Mas a gente também tem que lembrar que esse momento é um momento de entre-safra, não tem muito trigo disponível no mercado, nem
nem do ano passado já, que foi bastante comercializado, até pelos problemas de qualidade, tinha um mercado bastante restrito para esses trigos. Então, a gente tem essa situação hoje de preços boas, mas ela tem que se confirmar mais próxima do momento da safra. Hugo, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum destaque, apontar mais alguma coisa para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Além do trigo, só comentar um pouquinho das outras culturas de inverno, acabou ganhando um pouquinho de área aveia e perdeu área também cevada. A gente está hoje com uma área bastante relevante cultivada de cevada aqui no Paraná. É uma cultura que tem crescido e tem se tornado até uma alternativa para o trigo, assim como as aveias, ainda que com um mercado um pouco mais restrito essas últimas. Hugo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente ir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de trigo, essas culturas de inverno aí no Paraná. Um abraço, até a próxima. Até. O Carlos Hugo Godinho, engenheiro agrônomo do Deral, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que tem sido o desenvolvimento da safra de trigo lá no estado do Paraná até este momento, com 82% da área semeada e um desenvolvimento com alguns problemas pontuais. O Hugo destacando algumas regiões do estado com pouca chuva, isso dificultou o plantio, afetou as primeiras germinações, outras áreas com muita chuva, mas de maneira geral as expectativas ainda seguem para uma produção em torno de 3,7 milhões de toneladas, o que seria ligeiramente superior à da safra passada, mesmo com uma área plantada 21% menor do que a da temporada anterior. O Hugo destacando os grandes problemas de produtividade registradas no ano passado, este ano mesmo com menos área cultivada, expectativa de mais produção lá no Paraná, pelo menos neste momento com o plantio ainda em andamento, entrando ali na sua reta final lá no estado. Hugo também apontando uma melhora nos preços do trigo neste momento, principalmente em função do aumento do dólar ante ao real e também do aumento dos preços internacionais, especialmente olhando para problemas de desenvolvimento da safra russa. Com isso, as cotações melhoram para os produtores. O momento atual mostra rentabilidade para a cultura, mas o Hugo destacando que este momento de entre-safra os preços costumam mesmo subir e aí fica a dúvida para a manutenção dessas cotações positivas no momento da colheita, no momento que o produtor paranaense for fazer essa comercialização. E claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de inverno lá no Paraná e também em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.